Olá, eu sou Guilherme Parreiras, médico pneumologista, e hoje eu vou dar aqui continuidade no curso de Radiologia de Tórax na plataforma da MedGo. Em aulas anteriores eu apresentei os aspectos técnicos da radiografia de tórax, bem como características básicas aí de um exame normal. Dei seguimento mostrando um roteiro de interpretação para racionalizar esse processo e facilitar a análise da radiografia. Mostrei alguns termos que são comumente utilizados para descrever as alterações que são encontradas e iniciei o processo aí dos principais padrões radiológicos, inicialmente com as alterações que aumentam a lucência pulmonar, depois a que levam ao aumento da densidade pulmonar, que eu vou dar seguimento hoje na terceira parte. Então, as situações que levam ao aumento da densidade torácica, elas podem estar localizadas na região do mediastino, na pleura e caixa torácica e no parênquima pulmonar, que essa imagem mostra as principais causas desse processo. Então, na aula passada eu mostrei as alterações mediastinais da pleura e caixa torácica. Hoje nós vamos focar aqui principalmente nas alterações do parênquima pulmonar, que é sem dúvida a causa mais frequente aí de alteração na radiografia de tórax. Nessa primeira abordagem, eu vou falar das lesões localizadas com bordas definidas, que elas podem ser agrupadas em 4 grandes grupos: os nódulos, massas, cistos com líquidos e atelectasias. Começando então pelos nódulos, eu abordei um pouco disso na descrição dos termos, né? A característica, o que define o nódulo, os principais tipos, mas os nódulos isolados, eles têm como principais causas os granulomas. Podem ser de origem infecciosa, como a tuberculose, uma criptococose, mas pode ser a manifestação inicial de uma neoplasia, que é a grande preocupação. Causas menos comuns são doenças inflamatórias, a pneumonia organização, que tem esse outro nome de BUP, eventualmente pode se manifestar como nódulo, e o amartoma também é uma possibilidade. Então aqui está uma imagem, a gente relembrando então, o roteiro de interpretação, né? A gente vai seguir primeiro via aérea. Posteriormente, nós vamos ver os campos pulmonares. Direito, depois a esquerda. Acompanhar a borda cardíaca, a esquerda e a direita. Contorno do diafragma e o esqueleto. E nessa análise, o que chama a atenção é essa opacidade aqui, com densidade de partes moles, nodular, com limites bem definidos. Pela característica da imagem, é impossível falar a causa desse nódulo, né? Isso aí com certeza vai precisar de exames mais detalhados, como a tomografia, eventualmente até uma biópsia para análise, se for um nódulo de alto risco. Mas, em algumas situações, esse nódulo pode ter características que apontam para uma etiologia mais provável. Então, nesse outro exemplo, aqui a seta já está apontando para um nódulo que ele tem uma densidade bem mais alta. Se a gente for comparar com a costela que está aqui sobreposta, fazendo uma imagem de soma, é possível ver que a densidade desse nódulo é maior até que a da costela. Então, isso indica uma calcificação excessiva do nódulo, que é muito sugestivo de um granuloma. Possivelmente é uma sequela de tuberculose ou alguma infecção fúngica. E isso dá uma grande tranquilidade quando é observado. Nesse outro exemplo, aqui na parte superior do hemitórax direito, a gente vê um nódulo já um pouco maior, quase no limite aí para virar uma massa. Mas se vocês prestarem atenção, bem no centro dele, há um pontinho mais denso de calcificação. E essa imagem ela é muito sugestiva de um amartoma, que é um tumor benigno, que não teria nenhuma preocupação em termos de evolução para situações mais sérias. Aqui, um outro exemplo, na ponta da seta, de novo um nódulo com ponto de calcificação central, bem intenso, que é muito compatível com o amartoma. Passando para as massas, né? Só em termos de conceito, a massa tem características parecidas com o nódulo, o que vai diferenciar principalmente o tamanho. Maior que 3 centímetros, a gente já começa a descrever como massa.
E aí a preocupação fica maior, principalmente pelo risco mais elevado de se tornar uma neoplasia. Mas outras situações também podem se manifestar como massa, né? Doenças infecciosas aí, principalmente a criptococose, ela pode simular câncer. Tuberculose, em manifestações mais raras, ela assume um aspecto de massa única, mas algumas doenças inflamatórias, como a pneumonia em organização. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui no hemitórax direito nós temos uma grande opacidade, com densidade de partes moles, contornos bem definidos, arredondada, que caracteriza uma massa. De novo, só pela radiolografia é impossível falar qual a real etiologia, mas quando a gente se depara com uma massa, a possibilidade de isso ser uma neoplasia é muito maior do que de um nódulo isolado. Então, precisa de exames mais detalhados para essa investigação. Às vezes ela pode estar localizada próximo ao mediastino, deixando a dúvida se é uma lesão que está dentro do parênquima ou vindo do mediastino, mas aqui você vê que ela está mais lateralizada, então é uma doença, uma massa, na verdade, que, à medida que vai crescendo, encontrou no mediastino. E bordas muito bem definidas, que é o que caracteriza esse padrão de lesão. Um outro exemplo, essa claramente no parênquima pulmonar, já quase chegando aqui na borda cardíaca direita, contorno já um pouco mais irregular, uma lesão altamente sugestiva de neoplasia, num contexto aí de um paciente grande tabagista ou que tem o tumor primário de outro lugar, chama muita atenção esse tipo de alteração. Passando para o outro grupo aí de doenças localizadas com bordas bem definidas, são os cistos que estão completamente preenchidos com líquido, né? Seriam 3 causas principais. A hidatidose, que é uma doença está muito relacionada em locais que tem criação de ovinos, né? É uma parasitose, que o ser humano é um hospedeiro intermediário, mas pode ser também uma manifestação de anomalias do desenvolvimento, como o cisto broncogênico e os cistos pericárdicos. Então, essa imagem, né? Então, está aqui uma opacidade localizada, bem definida as bordas, com densidade de partes moles, muito parecida com uma massa. O que a gente consegue ver quando aumenta ela, né? Parece ter aqui uma linha hiperlucente ao redor, se a gente prestar atenção. Isso acontece porque, como é uma lesão que vai crescendo de forma lenta, ela vai empurrando o parênquima, e essa linha, na verdade, ela está delimitada pela borda do cisto e vasos que foram sendo empurrados e estão agrupados aqui na periferia. Uma lesão que está claramente dentro do parênquima pulmonar, já encostando aqui na parede, e uma forma de avaliar isso é a presença desse ângulo de contato, que é um ângulo mais agudo. Isso sugere que é uma lesão do parênquima pulmonar. Mas outra apresentação é essa, né? Essa opacidade que está aqui na região paratraqueal direita, também com limites bem definidos, pela localização é altamente sugestiva de um cisto broncogênico. As principais localizações do cisto broncogênico são aqui na borda paratraqueal direita e subcarinal, que nesse caso aqui não tem uma alteração nesse sentido. Esses cistos, eles vão crescendo, como eu disse, é uma anomalia do desenvolvimento, eles vão crescendo de forma bem lenta ao longo dos anos, podem assumir tamanhos enormes, como esse aqui, ocupando quase todo o hemitórax, e eventualmente eles podem comunicar com a via aérea, e aí formando esse nível hidroaéreo aqui pela presença de ar, mas também vindo da linha paratraqueal direita, da região paratraqueal direita, melhor dizendo, que é muito sugestivo de um cisto broncogênico. Isso aí pode causar problema ao paciente em termos de infecção de repetição, então eventualmente necessita de uma abordagem cirúrgica. Nesse outro exemplo, nós temos aqui, né, descendo na parte baixa do hemitórax direito, essa opacidade, fazendo um sinal de silhueta com a borda cardíaca, mas sem borrar o diafragma ipsilateral, tá? Então, quando a gente olha no perfil, por que isso acontece? Ela está em íntimo contato
com a região cardíaca. É uma imagem muito sensível ao padrão típico de um cisto pericárdico, também uma anomalia de desenvolvimento, de crescimento lento, que na maioria das vezes não precisa de nenhum tratamento, a não ser se ela comece a comprimir estruturas adjacentes e causando, por exemplo, infecções de repetição, ou quando tem um tamanho muito aumentado. Por fim, a última causa aí do grupo das doenças localizadas com bordas bem definidas são as telectasias. E vale a pena aqui descrever os principais sinais de atelectasias observados na radiografia, né? Então, os principais seriam desvio do mediastino, elevação da hemicúpula diafragmática desse lado, um agrupamento da vasculatura, um desvio de cisuras. Isso é observado principalmente nos quadros agudos. Mas em doenças que essa atelectasia ela vai ocorrendo de forma gradual, o restante do parênquima pulmonar sofre uma hiperinsuflação compensatória para ocupar a perda de volume ocasionada pela telectasia. E aí os outros sinais podem não estar visíveis. Então vou ilustrar aqui com algumas imagens. Essa é a imagem clássica de uma telectasia total aguda. A gente vê uma opacificação completa aqui do hemitórax direito, a traqueia completamente desviada, o mediastino também repuxado para essa área, um pouco de perda de volume aqui nos espaços intercostais, que isso atualmente é visto aí na aspiração de corpo estranho, um paciente em CTI que acaba fazendo uma rolha. Mas quando essa ocorre de forma mais lenta, o padrão radiológico é diferente. Então, essa imagem aqui é só para ilustrar e relembrar o seguinte. Todo o parênquima pulmonar está envolto pela superfície pleural e a cisura nada mais é que um dobramento da pleura delimitando os lóbulos. E eles todos estão aqui ancorados no hilo. Então, por exemplo, quando nós temos uma telectasia do lobo superior direito, qual que é o padrão? A cisura horizontal ela vai sendo deslocada no sentido cranial e mais para a região medial. Quando a gente pega no perfil esse aspecto da cisura, então ela vai subindo, enquanto a cisura oblíqua ela vai sendo deslocada anteriormente, formando esse aspecto de cunha. Então, aqui um exemplo, né? Essa opacidade com a borda bem definida. A cisura, que era para estar localizada mais ou menos nessa topografia, ela foi desviada para cima e na região medial. Quando a gente olha no perfil, a cisura oblíqua, a cisura transversa está aqui em cima, desculpa, enquanto a oblíqua foi desviada anteriormente, de novo, fazendo essa imagem em cunha, que é altamente sugestiva de uma telectasia. Nesse caso, a gente não tem o desvio de mediastino, porque isso ocorreu de forma lenta e houve a hiperinsuflação compensatória, principalmente aqui do lobo inferior e do lobo médio à direita. Um outro caso da telectasia de lobo médio, na imagem PA, às vezes ela tem uma alteração muito discreta, que é essa opacidade de aspecto triangular que está aqui borrando a silhueta cardíaca. Então, o lobo médio ele está em íntimo contato com o coração aqui, no lado direito. Então, quando ele tem essa perda de volume, ele vai retrair e vai borrar a silhueta cardíaca com a imagem nessa característica. Mas no perfil, né? Então, naquele apresentação esquemática, o que acontece? A cisura horizontal ela vai ser deslocada no sentido caudal, enquanto a cisura oblíqua ela vai subir, formando de novo uma cunha, que na radiografia de tórax, no perfil, tem essa imagem muito característica, né? Enquanto no PA ela pode passar despercebida, porque é discreta, no perfil nós temos aqui essa imagem triangular sobreposta à área cardíaca, que faz pensar muito na telectasia do lobo médio. Já a telectasia do lobo inferior, no PA, o lobo médio vai descer completamente e a cisura oblíqua também. Então, o coração assume esse aspecto de imagem tenda. Tem essa opacidade aqui borrando toda a silhueta cardíaca à direita, formando um aspecto de uma tenda. Que no perfil, por que isso acontece? A cisura oblíqua ela é deslocada posteriormente. Com isso, nós vamos ter um aumento da densidade na região posterior
levando aquele sinal que eu já descrevi anteriormente, que é o sinal da coluna, né? Só para relembrar, quando a gente vai descendo aqui no perfil, sentido crânio-caudal, pela diminuição de sobreposição de estruturas que estão presentes, a coluna é esperado que ela seja, as vértebras, né, da coluna, é esperado que elas sejam mais bem visualizadas. E nesse caso a gente vê que tem uma ossificação aqui atrás por causa de uma telectasia de lobo inferior. Passando para a esquerda, a telectasia do lobo superior no PA, ela tem essa característica, nós vamos ver uma opacidade mal definida, centrada aqui mais no terço superior e borrando bem a silhueta cardíaca. Por que que isso acontece, né? No esquema nós vamos ver que a cisura oblíqua ela vai ser deslocada no sentido cranial e mais no sentido anterior por causa da perda de volume do lobo superior. Então, na imagem a gente vai ver essa opacificação que estava ali no perfil, então, só para voltar, né? Essa opacidade que ela não está muito bem clara a razão. Na hora que a gente avalia ela no perfil, tem aqui a cisura deslocada, o esperado era que ela estivesse nessa posição, então ela está deslocada anteriormente com uma densidade mais alta, que é por causa da telectasia desse lobo superior. E para finalizar, a telectasia do lobo inferior esquerdo, ela tem uma imagem muito parecida com a do lobo inferior direito, só que ela vai estar localizada na região retrocardíaca. Então nós vamos ter uma imagem de soma aqui, um borramento da região retrocardíaca com esse aspecto triangular. Entenda que no perfil se deve ao deslocamento posterior da cisura com uma aglomeração do parênquima pulmonar nessa região posterior, vamos dizer assim. No raio-x assume um aspecto que é indistinguível. Pelo perfil a gente não consegue falar se isso está à direita ou à esquerda, precisaria da análise em PA, mas é um aspecto muito semelhante da telectasia do lobo inferior direito. Dando seguimento, eu vou falar do outro oposto aqui, das lesões localizadas com bordas irregulares, que a principal causa são as consolidações. Sem dúvida, a situação mais comumente encontrada na prática clínica de aumento de densidade do parênquima pulmonar. Também durante a aula que eu falei um pouco sobre os termos utilizados, eu defini bem as características das consolidações e a gente tende a associar a consolidação com pneumonia. Sem dúvida é a causa mais comum, é a mais frequente, mas ela tem outras etiologias, né? Ela pode ser por doenças neoplásicas, então o adenocarcinoma leipídico ele tem essa característica de assumir aspecto de consolidação na radiografia. Os linfomas também têm essa característica. Algumas doenças inflamatórias, como a pneumonia organização, a pneumonia eosinofílica, mas também situações muito comuns no dia a dia, como a congestão, porque na verdade, assim, do ponto de vista patológico, o que é uma consolidação? É um preenchimento dos alvéolos, dos espaços alveolares, das vias aéreas respiratórias por alguma substância. Então, no caso das infecções, isso pode ser pulso, o processo que está ali. Na doença neoplásica são as células malignas, nas doenças inflamatórias é o processo, seja eosinofílico excessivo ou aqui de tecido conjuntivo frouxo, mas na congestão é extravasamento de líquido, é um transudato que está inundando esses espaços aéreos. Outras causas também podem levar a hemorragia alveolar, pela presença de sangue, e situações menos comuns, como a pneumonia lipoídica e a proteinose alveolar. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Relembrando o roteiro, né? Nós vamos descendo a via aérea, vamos avaliar o campo pulmonar. Quando a gente vem aqui à direita, já se detecta essa opacidade que está bem localizada no terço inferior do hemitórax direito. Contralateral, não vê nada. Uma alteração discreta, mas que com uma análise detalhada aí, ela facilmente identificável. Outras situações, aqui um exemplo bem típico, né, dessa opacidade, com bordas mal definidas, irregulares, com uma área hiperlucente no seu interior, que é o broncograma aéreo, a imagem típica de uma consolidação. Quando ela é ampliada, a gente fica mais fácil de notar
essa questão da borda irregular, ao contrário da neoplasia, que ela é muito localizada. E por que isso acontece? Se formos lembrar aí da patologia, os espaços aéreos, né, existe uma comunicação entre os alvéolos, são os poros de Kuhn, e à medida que essa substância que está ali preenchendo esse espaço aéreo, ela vai espalhando através desses poros e com isso tem essa imagem irregular. Mas tem que tomar cuidado, esse aqui é um outro exemplo, né, bem típico dessa opacidade com densidade de partes moles, na parte superior com contornos irregulares, tem broncograma aéreo, mas quando ela é ampliada, o contorno inferior dela tem uma borda bem nítida. E por que isso acontece? Essa consolidação ela chegou na cisura, a cisura já é completa, ela não tem esses poros, então quando a consolidação encosta na cisura, essa parte dela, o contorno é muito bem definido, ao contrário do restante da imagem. Vamos passar agora para as doenças difusas nodulares, e que de forma didática elas podem ser agrupadas nesses 5 grandes grupos, né? Esses nódulos podem ter um aspecto confluente, eles podem predominar no lobo superior, pode ter esse aspecto aí em bala de canhão, mas também em asa de borboleta ou asa de morcego, ou podem ser nódulos de um aspecto intersticial. Vamos adentrar um pouco nesse grupo, começando pelos nódulos com aspecto confluente. As principais causas seriam, então, no nosso meio, principalmente tuberculose, mas histoplasmose pode ter esse aspecto, uma broncopneumonia e algumas bronquiolites infecciosas, aí, principalmente as virais em crianças. Então, para exemplificar essa imagem, a gente vê que tem um infiltrado bilateral e olhar com cuidado, principalmente de forma ampliada, para ver que são nódulos e que esses nódulos têm uma tendência a se agrupar, formando nódulos maiores e às vezes até consolidações, massas aqui, um broncograma aéreo de permeio esse aglomerado de nódulos. É uma imagem inespecífica, mas que pode estar relacionada aí, como eu falei, a tuberculose e histoplasmose principalmente. Em algumas situações, esses nódulos se agrupam de uma forma bem intensa, assume um aspecto aqui parecido de consolidação, mas se a gente olhar com cuidado, a gente vê que tem nódulos, inclusive, já levando a áreas de cavitação com necrose. Quando a gente passa para o grupo de alterações aí nodulares difusas, mas que predominam nos lobos superiores, tem algumas causas muito específicas, né? Ainda tuberculose, histoplasmose em fases iniciais, elas tendem a predominar na parte superior, mas começam a aparecer doenças que têm essa característica, que seriam as pneumoconioses, né? Principalmente silicose, talcose e a doença dos trabalhadores de carvão. Isso acontece com alguns trabalhos, né? O paciente é exposto à acílica, então, no caso específico da silicose, classicamente a gente lembra dos mineiros, principalmente em mineração subterrânea, mas algumas outras profissões, como o paciente que faz perfuração de cisterna, tubulação, lapidação de pedras semipreciosas também pode levar a esse quadro. A talcose, ela está muito relacionada a pessoas que trabalham aí com alguns tipos de pedra pome, faz artesanato. E a doença dos trabalhadores de carvão é onde há carvão mineral. No Brasil isso é muito incomum, se eu não me engano, só em Santa Catarina, em algumas áreas do Rio Grande do Sul, mas em outros países em que há uma presença grande de carvão mineral, a gente tem que lembrar dessa possibilidade. E uma outra doença que tem que ser lembrada sempre é a sarcoidose. A sarcoidose é uma doença que não tem uma etiologia ainda muito bem definida. Ela é uma doença multissistêmica, pode cometer praticamente qualquer órgão do organismo, mas há uma grande predileção pelo pulmão e uma característica dela é tender a predominar nos terços superiores. Vou apresentar aqui alguns exemplos, né? Essa aqui é uma imagem muito típica. Nós estamos vendo um aglomerado de nódulos claramente predominando na parte superior do tórax. Há um repuxamento
das estruturas, com uma hiperinsuflação compensatória, até uma certa hiperlucência em base. A gente dá o nome disso de enfisema cicatricial. E esses nódulos têm uma densidade bem alta, sugerindo que eles têm algum grau de cavitação. Então, essa aqui é a imagem típica inicial de uma silicose. Tá? Aqui um outro exemplo de alguns nódulos tendendo a predominar na parte superior. Comparando aqui com a base, a gente vê claramente que esses nódulos estão na parte superior. Um aspecto bem inespecífico, mas nesse exemplo que eu trouxe é por causa de uma sarcoidose. Esse aspecto chamado em bala de canhão é altamente sugestivo de doença neoplásica. E os principais tumores que estão relacionados a isso seriam, então, tumor de cólon, tumor renal, próstata, mas também cabeça, pescoço e sarcoma. E por que a gente fala em aspecto em bala de canhão? É uma imagem bem sugestiva, né? E ela fala por si só. Então, como se tivesse sido alvejado por vários tiros de tamanhos diferentes. Nesse caso aqui, a gente vê que há uma tendência a predominar na metade inferior. Isso acontece porque essas são implantes neoplásicos que vêm através da circulação. No pulmão há uma maior distribuição de sangue nos terços inferiores. Então, toda doença que é de disseminação hematogênica, principalmente numa fase inicial, ela predomina nas bases. Nesse caso aqui, do aspecto em bala de canhão, esses nódulos são de tamanho diferente porque são tempos distintos em que esses êmbolos neoplásicos foram implantados no pulmão. Aqui é um exemplo já bem mais extenso, são várias lesões, de novo, de tamanho diferente, mas bem circulares, e nesse caso a gente não consegue delimitar muito bem essa predominância no lobo inferior, porque já é uma doença mais avançada. O aspecto nodular de asa em borboleta é também muito característico de algumas situações, principalmente as micoses profundas. O Brasil é um local endêmico para a coccidioidomicose, que tem esse padrão aí. Mas tem outras causas. A sarcoidose pode assumir esse aspecto e algumas bronquiolites virais. Então esse é o exemplo bonito aqui de um padrão nodular em asa de borboleta, né? Então são vários nódulos que vão confluindo, mas eles têm essa predominância no terço médio e próximo ao hilo, dando aspecto de asa de borboleta ou asa de morcego. Esse exemplo é um caso de paracoccidioidomicose. Esse outro também, aqui já mais na parte baixa, mas dando aspecto em asa. Então, quando observar esse padrão de imagem dentro de um contexto clínico adequado, lembrar sempre aí de micoses profundas pulmonares. Já os nódulos de aspecto intersticial, eles são nódulos aí de uma disseminação hematogênica, principalmente disseminação hematogênica de forma intensa, e as principais causas são a tuberculose, já do aspecto miliar, algumas micoses profundas como a coccidioidomicose, neoplasias de áreas altamente vascularizadas, como tumor de tireoide, melanoma e alguns subtipos renais, mas podem estar relacionadas também a algumas doenças de depósito, então, coisas mais raras como a amiloidose, a doença de Niemann-Pick. Por que a gente fala aspecto intersticial? Aqui é um exemplo marcante, né? A gente bate o olho nessa imagem e vê que são vários nódulos pegando todos os campos pulmonares. Quando a imagem é ampliada, esses nódulos são facilmente individualizados, dá a sensação que se fosse preciso ter uma pinça, era possível retirar cada nódulo desse individualmente. E esse aspecto a gente dá essa descrição de nódulos de aspectos intersticial. Esse caso aqui é a imagem típica de uma tuberculose miliar. Outras situações em que estão no infiltrado nodular difuso, já nódulos um pouco maiores, mas eles são também muito bem individualizados, não tem aquele aspecto confluência, há uma certa tendência a predominar na metade inferior. Nessas casos aqui é por causa de uma neoplasia metastática, um tumor de tireoide. De novo, por ser uma doença de disseminação hematogênica, há certa tendência de predominar na metade inferior. Passando para o próximo grupo, são as doenças já reticulares, agora de aspecto difuso. Elas vão ser agrupadas em dois grandes grupos. As que têm um aspecto intersticial e as doenças de via aérea, principalmente as bronquiectasias. Então, começando sobre as alterações do interstício, nós vamos ter aí como principais causas as pneumopatias fibrosantes, mas também
as doenças que levam à congestão vascular, a linfangite carcinomatosa e algumas doenças císticas difusas, elas assumem esse aspecto intersticial aí, reticular. Então, o primeiro exemplo, acompanhando aí, seguindo o roteiro de interpretação, a gente vê que a via aérea está bem tranquila, e quando vai analisar os campos pulmonares, principalmente aqui na parte inferior, bilateralmente, a gente vê um aumento das linhas que vão se cruzando e formando esse aspecto intersticial. Esse caso aqui é uma doença fibrosante secundária a uma doença autoimune numa fase inicial. Então esse aqui é um exemplo bem mais marcante, bilateralmente, pegando todos os campos pulmonares, nós temos a presença aí dessas linhas bem evidentes, formando um reticulado, que na tomografia a gente consegue entender melhor que isso ocorre por um espessamento de septos, né? Com alteração da arquitetura, distorção aí de via aérea, que é um padrão típico de doenças fibrosantes. Essa aqui é um caso de fibrose pulmonar idiopática. Outras situações que podem levar, aqui é um quadro que a gente vê um aumento dessas linhas, uma certa predominância aqui no terço médio, lembrando aquele aspecto de asa em borboleta, e com um achado adicional, a cisura transversa mais evidente, tá? Uma área cardíaca já no limite. Quando a gente olha na tomografia, esse reticulado fica evidente, tanto na parte superior quanto na parte inferior do tórax, mas ao contrário do outro exemplo, que a gente tinha uma grande distorção da arquitetura, isso não é observado nesse caso. Isso aqui o que é? Uma congestão. Então são os vasos que estão mais congestos, tem líquido nos septos, então dá esse aspecto reticular. Um achado ocasional, né, um achado associado, desculpa, é que uma presença de derrame pleural bilateral um pouco maior à direita, que na radiografia às vezes a gente não consegue detectar, mas essa cisura mais evidente é por causa da presença de líquido. Então, um exemplo aqui de um quadro de congestão levando a uma alteração reticular difusa. Uma situação que pode ter um aspecto semelhante é a linfangite carcinomatosa, mas o que ajuda a diferenciar é que na radiografia de tórax há uma clara assimetria, esse aspecto reticular ele está muito mais evidente nesse exemplo aqui no hemitórax direito do que no hemitórax esquerdo. Quando a gente analisa a tomografia, há aqui sinais de congestão, os vasos estão mais calibrosos, os espessamentos do septo, mas ele tende a apresentar esse aspecto mais rugoso e até nodular, como nessa área aqui que eu estou apontando. Então, isso aqui é uma linfangite carcinomatosa que ocorre porque vai ter presença de êmbolos neoplásicos dentro dos vasos linfáticos que vão ficar congestos e assumir esse aspecto. É uma doença extremamente grave, né? Pode ser um tumor primário de pulmão dando esse aspecto, mas tumor de mama, pâncreas, tumor gástrico dá e é um prognóstico terrível, aí, normalmente 3, 6 meses no máximo, a despeito de tratamento quimioterápico, tudo que possa ser feito. Uma situação menos comum que pode assumir esse aspecto reticular são as doenças císticas, como eu falei. Então, aqui na tomografia a gente vê uma presença de aumento aqui da trama, né, bem inespecífica, formando esse reticulado. Não há uma perda de volume pulmonar, pelo contrário, os espaços intercostais estão até um pouco mais abertos, sugerindo algum grau de hiperinsuflação. E por que isso está acontecendo? Quando faz uma tomografia, a gente vê a presença difusa dessas lesões císticas, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E lembrando que na radiografia, quando a gente pega e coloca essas imagens em 2 dimensões, elas vão se sobrepor, então esses cistos vão assumir um aspecto rendilhado. Então, apesar de ser uma doença que leva a um aumento da lucência pulmonar, numa situação muito avançada, ela assume esse aspecto reticular na radiografia. Por fim, falando das doenças de via aérea que levam a um acometimento reticular difuso, as bronquiectasias são as principais causas. Na verdade, bronquiectasia não é uma doença única, ela está relacionada a diversas situações. É um aspecto, então, de uma sequela de doença de via aérea, que ela pode estar relacionada a várias causas. No nosso meio,
a principal, sem dúvida, pós-doenças infecciosas, então tuberculose, mas também pneumonia necrotizante, algumas doenças fúngicas podem levar a essa distorção da via aérea, mas ela pode ser uma doença primária da via aérea, então fibrose cística, discinesia ciliar, Munier-Kuhn, síndrome de Young, são coisas mais raras, assumem esse aspecto. Pode ser decorrente de alguma doença autoimune que está levando ao acometimento da via aérea, isso é mais comumente visto na artrite reumatoide, mas retocolite ulcerativa também é uma possível causa. E pode ser sequela infecciosa relacionada a imunodeficiências. A mais comum é a deficiência de IgA, mas ela pode ser por uma doença chamada imunodeficiência comum variável, deficiência de alguma subclasse de IgG, que são situações menos comuns na prática clínica. Então, qual que é o aspecto, né? Que nessa imagem a gente vê que há um infiltrado reticular predominando no terço superior, bilateralmente, essas linhas bem demarcadas se cruzando, que quando a gente vê na tomografia, isso é decorrente dessas lesões, que são bronquiectasias, aqui a seta apontando alguns nódulos, sugerindo que se trata de uma doença de via aérea. É uma imagem muito sugestiva da fase inicial da fibrose cística, que ela tem essa tendência a predominar no terço superior. Mas com a progressão da doença, ela vai acometer todo o parênquima, todos os campos pulmonares, né? Às vezes aqui assumindo um aspecto mais cístico, lembrando às vezes até cavitação, mas isso é pela presença de bronquiectasias difusas. Nesse outro exemplo, essas bronquiectasias estão mais localizadas aqui na região perilar, bilateralmente, mas assumindo esse aspecto cístico, lembrando também cavitação, mas na hora que a gente olha na tomografia, isso é decorrente de um alargamento das vias aéreas, inclusive aqui com nível hidroaéreo, como esse asterisco mostra, e que na radiografia a gente também consegue observar. Então as bronquiectasias podem assumir esse aspecto. Bom, com isso a gente chega ao fim das aulas aqui descritivas das alterações do parênquima pulmonar. Deixo aqui alguns artigos para quem quiser se aprofundar mais ao tema. Espero que tenha sido produtivo aí o curso, que vocês tenham aprendido. E na próxima aula eu vou apresentar alguns exemplos clínicos em que a radiografia de tórax ela ajuda bastante no raciocínio para identificar as doenças que podem acometer o organismo. Um abraço e até a próxima.